Meu nome é Camila Andrade. Eu tinha 34 anos quando descobri que a casa onde cresci, a única propriedade que realmente era minha, havia sido vendida em segredo por os 120 mil. O mais assustador não foi perder o imóvel. Foi descobrir que minha própria irmã havia assinado documentos usando uma mentira cuidadosamente construída, enquanto meus pais diziam que ela apenas estava fazendo o que tinha direito. Naquela época, eu morava em Curitiba, no Paraná, onde trabalhava como gerente de auditoria em uma empresa de logística. Meu trabalho consistia em encontrar inconsistências em contratos, rastrear transferências, suspeitas e identificar fraudes antes que causassem prejuízos milionários. Passei anos acreditando que ninguém conseguiria me enganar daquela forma. Eu estava completamente errada. Tudo começou às 8h12 de uma terça-feira. Assim que terminei uma reunião importante, recebi uma ligação de um número desconhecido. Ignorei. 2 minutos depois, chegou um e-mail informando que meus dados de contato haviam sido alterados, em um cartório eletrônico. Achei estranho, mas imaginei que fosse algum erro de sistema. Pouco depois, o porteiro do prédio avisou que um oficial de justiça havia deixado uma correspondência registrada para mim. Abri o envelope ainda no elevador. As primeiras palavras fizeram meu coração parar. Notificação de conclusão de transferência de propriedade. Logo abaixo aparecia o meu nome completo, meu CPF e o endereço da casa que minha avó havia deixado exclusivamente para mim, em Londrina. Continuei lendo sem conseguir respirar. Segundo aqueles documentos, o imóvel havia sido vendido por aproximadamente 120 mil, convertidos oficialmente em reais na data da negociação. A escritura já estava registrada, os impostos haviam sido pagos e um novo proprietário aguardava apenas a entrega definitiva das chaves. Eu nunca coloquei aquela casa à venda. Nunca assinei nenhum contrato. Nunca autorizei ninguém a negociar meu patrimônio. Enquanto minhas mãos tremiam, observei o nome da pessoa que havia representado meus interesses durante toda a venda. Era minha irmã mais nova, Renata Andrade. Naquele instante pensei que tudo não passava de uma fraude administrativa. Menos de 6 horas depois, eu descobriria que meus próprios pais sabiam da venda muito antes de mim. E quando finalmente ouvi a explicação deles, percebi que perder a casa seria apenas o menor dos meus problemas. Passei aquela noite inteira sem dormir. Espalhei todos os documentos sobre a mesa da minha sala e comecei a fazer exatamente o que eu fazia em qualquer investigação profissional: separar fatos de suposições. Primeiro confirmei se a notificação era verdadeira. Em vez de ligar para o número impresso na carta, procurei diretamente o telefone oficial do cartório responsável pelo registro. A atendente confirmou que a escritura havia sido concluída 3 semanas antes. Segundo os registros, eu mesma havia concedido uma procuração autorizando minha irmã, Renata, a vender o imóvel em meu nome. Meu estômago afundou. Pedi imediatamente uma cópia digital da procuração, da escritura, dos documentos apresentados, das assinaturas, das gravações do reconhecimento eletrônico e do histórico completo da operação. Também solicitei que todos os arquivos fossem preservados para uma futura investigação. Quando os documentos chegaram por e-mail, percebi algo estranho. A assinatura parecia minha, mas pequenos detalhes estavam errados. Eu jamais escrevia meu sobrenome daquela maneira. Além disso, a fotografia anexada ao reconhecimento de identidade mostrava minha carteira de identidade, sobre uma bancada de granito preto. Eu conhecia aquela bancada. Ela ficava na cozinha da casa dos meus pais, em Londrina. Naquele momento, uma lembrança antiga voltou à minha cabeça. 2 anos antes, depois que minha mãe sofreu um acidente doméstico, eu havia organizado uma pasta digital contendo cópias dos documentos da família, procurações médicas e registros patrimoniais para facilitar qualquer emergência. Renata tinha acesso completo. Ela havia insistido que seria mais fácil cuidar de tudo caso eu estivesse viajando a trabalho. Na época, achei que ela estava apenas tentando ajudar. Agora percebia que eu mesma havia entregado as ferramentas necessárias para que alguém roubasse meu patrimônio. Continuei analisando os registros. O pagamento da venda não havia sido depositado em nenhuma conta ligada ao meu CPF. Todo o valor fora transferido para uma empresa recém-criada. O nome da sócia administradora era Renata Andrade. Meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Nem sequer perguntou se eu estava bem. Disse apenas: sua irmã explicou toda essa confusão. Respirei fundo. O que exatamente ela explicou? Minha mãe respondeu sem hesitar: a casa também fazia parte da família. Você nunca morava lá. Ela precisava mais do dinheiro do que você. Meu peito apertou. Mãe, a casa estava registrada exclusivamente no meu nome desde o inventário da avó. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu algo que nunca vou esquecer. Às vezes, quem mais precisa tem mais direito. Antes que eu conseguisse responder, meu pai pegou o telefone.
Falou com uma calma assustadora. Camila, não transforme isso em caso de polícia. Renata já gastou boa parte do dinheiro. Se você denunciar, vai destruir a vida da sua irmã. Olhei novamente para a escritura falsificada. Aquilo não era um impulso. Não era um erro. Era um plano cuidadosamente executado. Alguém falsificou documentos. Apresentou minha identidade. Vendeu meu imóvel e recebeu todo o dinheiro. E pelo tom dos meus pais, aquela conversa não parecia a primeira. Parecia apenas a primeira vez que eu estava sendo informada. Depois que desliguei, continuei revisando os arquivos enviados pelo cartório. Foi então que encontrei um detalhe que mudou completamente a investigação. Entre os documentos digitalizados havia uma autorização complementar. No canto inferior direito aparecia uma assinatura como testemunha. O nome escrito ali fez meu sangue gelar. Era o do meu próprio pai. Naquele instante, compreendi que eu não estava enfrentando apenas uma irmã disposta a me roubar. Eu estava prestes a descobrir até onde minha própria família havia ido para esconder a verdade. Na manhã seguinte, dirigi de Curitiba até Londrina sem avisar ninguém. Durante as 4 horas de viagem, minha cabeça alternava entre 2 versões da mesma história. A auditora em mim organizava provas, datas e documentos. A filha tentava acreditar que havia uma explicação capaz de transformar tudo aquilo em um enorme mal-entendido. Quando estacionei em frente à casa dos meus pais, vi o carro de Renata na garagem. Ela já estava lá. Respirei fundo, peguei a pasta com todas as cópias dos documentos e entrei. Minha mãe sorriu como se eu tivesse aparecido para um almoço de domingo. Meu pai permaneceu sentado na mesa, evitando olhar diretamente para mim. Renata foi a única que pareceu nervosa. Seu olhar desceu imediatamente para a pasta que eu carregava. Você veio fazer escândalo? Perguntou ela. Fechei a porta atrás de mim. Não, vim ouvir a verdade. Coloquei a escritura sobre a mesa. Depois coloquei a procuração falsificada. Em seguida, os comprovantes bancários. Por último, a assinatura do meu pai como testemunha. O silêncio tomou conta da sala. Olhei para meu pai. Você assinou esse documento? Ele respirou lentamente antes de responder. Eu assinei porque a Renata disse que você já tinha concordado com tudo. Virei para minha irmã. Eu quero ouvir isso de você. Renata cruzou os braços. A casa nunca deveria ter ficado só para você. Fiquei alguns segundos sem dizer nada. Ela continuou. A avó sempre ajudou todo mundo. Você já tinha emprego, apartamento e dinheiro. Eu estava cheia de dívidas. Era injusto você ficar com tudo. Então você resolveu vender o que era meu? Ela respondeu sem qualquer vergonha. Eu resolvi equilibrar as coisas. Minha mãe segurou a mão dela. Filha, tenta entender o lado da sua irmã. Olhei para minha mãe sem acreditar. Entender? Ela assentiu. Você sempre conseguiu se virar sozinha. A Renata precisava de uma oportunidade. Senti um vazio enorme. Não estavam discutindo se o que ela fez era crime. Estavam discutindo se eu deveria aceitar. Peguei outro documento da pasta. Era o comprovante da transferência dos valores. Onde estão os $120.000? Renata desviou os olhos. Já foram usados. Em quê? Ela respondeu depois de alguns segundos. Comprei um apartamento na planta. Troquei de carro. Investi em um negócio. Pedi os comprovantes. Ela não tinha nenhum. Continuei perguntando. Foi então que ela perdeu a paciência. Você fala como policial. Eu sou sua irmã. Justamente por isso eu ainda estou conversando. Ela bateu na mesa. Você nunca suportou me ver feliz. Aquela frase me fez perceber que ela realmente acreditava ser a vítima. Passei anos pagando cursos para ela. Ajudei quando perdeu empregos. Emprestei dinheiro sem cobrar juros. Cobri parcelas do aluguel quando ela ficou desempregada. Na cabeça dela, tudo isso havia se transformado em prova de que eu queria controlá-la. Meu pai tentou encerrar a conversa. Vamos resolver isso entre nós. Balancei a cabeça. Isso deixou de ser um problema de família quando falsificaram minha assinatura. Renata levantou da cadeira. Se você me denunciar, nunca mais terá uma família. Olhei diretamente para ela. A família que eu tinha acabou no dia em que vocês venderam minha casa escondidos. Naquele instante ela sorriu. Não era um sorriso de arrependimento. Era de confiança. Como alguém que acreditava que ainda estava protegida. Então disse uma frase que mudou completamente tudo. Você não vai conseguir provar nada. Sem responder, peguei meu celular. Abri um e-mail. Mostrei a tela para todos. Ontem à noite enviei toda a documentação para minha advogada. O sorriso dela desapareceu. Continuei. Também solicitei ao cartório as gravações do reconhecimento facial, os registros de acesso, os endereços de IP, utilizados durante a operação e as imagens das câmeras de segurança do dia da assinatura. Pela primeira vez, Renata ficou completamente em silêncio. Meu pai levantou rapidamente. Camila, espera. Não precisa envolver advogado. Olhei para ele.
Ontem vocês pediram que eu protegesse quem me roubou. Hoje querem que eu proteja quem ajudou a esconder o crime. Minha mãe começou a chorar, mas suas lágrimas não eram por mim. Ela olhava apenas para Renata. Foi nesse momento que meu telefone vibrou. Era uma ligação da minha advogada. Atendi no viva voz. A primeira frase dela fez todos perderem a cor do rosto. Camila, acabamos de receber uma informação do cartório. Existe uma segunda procuração registrada em seu nome. E alguém tentou usá-la para vender outro imóvel seu na semana passada. Naquele instante, compreendi uma verdade devastadora. A venda da casa da minha avó nunca foi o objetivo final. Ela tinha sido apenas o primeiro teste. Fiquei alguns segundos olhando para o telefone sem conseguir dizer uma única palavra. Uma segunda procuração. Outro imóvel. Aquilo significava que Renata não pretendia parar. Ela pretendia continuar enquanto eu ainda acreditasse que tudo não passava de um problema familiar. Minha advogada pediu que eu não comentasse mais nada dentro daquela casa. Disse apenas: Camila, saia daí imediatamente. A partir de agora, tudo deve acontecer por vias legais. Encerrei a ligação. Guardei lentamente os documentos dentro da pasta. Renata tentou se aproximar. Espera, a gente pode conversar. Balancei a cabeça. Tivemos anos para conversar. Você escolheu falsificar minha assinatura. Meu pai deu um passo à frente. Filha, pense na nossa família. Olhei para ele pela última vez antes de sair. Foi exatamente isso que eu fiz. Na manhã seguinte, minha advogada protocolou uma ação para anular a venda da casa, bloquear os valores restantes e solicitar uma investigação criminal por falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato e associação para fraude. Também comunicamos oficialmente o cartório, o banco responsável pela transferência e o comprador do imóvel. O comprador ficou completamente chocado. Ele apresentou todas as mensagens trocadas com Renata. Em cada conversa, ela afirmava possuir procuração legítima. Dizia que eu morava no exterior e precisava vender rapidamente. Tudo parecia cuidadosamente planejado. Dias depois, as imagens das câmeras do cartório chegaram. A mulher que apareceu usando meus documentos era parecida comigo à distância, mas bastaram poucos minutos para os peritos concluírem que não era eu. Além disso, a perícia confirmou que minha assinatura havia sido imitada. As provas começaram a se acumular rapidamente. Os registros bancários mostraram que parte dos $120 mil foi usada para comprar um carro de luxo. Outra parte pagou viagens, móveis importados e apostas esportivas online. Restava menos de 1/3 do dinheiro. Quando a polícia cumpriu os mandados de busca, encontrou na casa de Renata pastas contendo cópias dos meus documentos pessoais, contratos antigos, comprovantes de renda e rascunhos de assinaturas praticadas dezenas de vezes. Também encontraram a segunda procuração falsificada. Ela realmente estava preparando a venda do meu outro imóvel. Naquele momento, qualquer dúvida desapareceu. Renata foi indiciada pelos crimes de estelionato, falsificação de documentos, uso de documento falso e tentativa de fraude patrimonial. Durante o interrogatório, tentou dizer que tudo havia sido um acordo verbal entre irmãs, mas as mensagens, os registros eletrônicos e as perícias desmontaram completamente sua versão. Meus pais também foram chamados para depor. Meu pai admitiu que assinou como testemunha sem verificar os documentos. Minha mãe confessou que desconfiava da venda, mas preferiu não fazer perguntas porque acreditava que, no fim, tudo ficaria entre a família. A justiça entendeu que eles não participaram diretamente da falsificação, mas destacou que suas atitudes ajudaram a ocultar o crime durante meses. Meses depois, o juiz anulou definitivamente a escritura. A casa voltou oficialmente para o meu nome. O comprador recebeu integralmente o dinheiro de volta por meio do bloqueio judicial dos bens de Renata. Ela foi condenada e obrigada a responder pelos prejuízos causados. Quanto aos meus pais, eles tentaram reaproximar-se diversas vezes. Mandaram cartas, mensagens, presentes em datas comemorativas. Durante muito tempo pensei que sentia falta da minha família, até perceber que o que eu realmente sentia falta era da família que eu acreditava ter. Existe uma enorme diferença entre as duas coisas. Hoje continuo morando em Curitiba. Reconstruí minha tranquilidade, fortaleci meus sistemas de segurança e aprendi que confiança não deve substituir responsabilidade, nem mesmo quando envolve pessoas que compartilham o nosso sobrenome. Perdoar é uma escolha, mas permitir que alguém destrua sua vida 2 vezes nunca deveria ser. No dia em que recuperei oficialmente minha casa, passei alguns minutos sozinha na varanda onde minha avó costumava tomar café. Sorri pela primeira vez desde que tudo começou, porque finalmente compreendi que eu não havia vencido apenas um processo. Eu havia recuperado algo muito mais valioso: minha voz, minha dignidade e a liberdade de nunca mais permitir que alguém confundisse amor com permissão para me destruir. Nota final: se você chegou até aqui,
Muito obrigada por ouvir a minha história. Eu nunca imaginei que perderia a confiança justamente nas pessoas que mais amava. Descobri da forma mais difícil que laços de sangue não dão a ninguém o direito de tirar aquilo que você construiu com honestidade. Hoje eu não carrego mais culpa por ter escolhido a verdade. Carrego apenas a certeza de que proteger a si mesmo nunca é um ato de egoísmo. Se esta história fez você refletir, compartilhe sua opinião nos comentários. Você teria tomado a mesma decisão no meu lugar? E se você acredita que a verdade sempre merece ser ouvida, acompanhe as próximas histórias. Às vezes a maior justiça não é a vingança, é ter coragem de dizer chega e nunca mais permitir que alguém escreva a sua vida no seu lugar.